TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cristiane Jung. Estou aqui para entrevistar hoje a Jennifer Braga da Silva, ela que é de Canela, no Rio Grande do Sul, e hoje vai nos contar a sua experiência de vida. Como era a sua vida, como que ela conheceu o Senhor, assim como que esse processo aconteceu na vida dela e como ela se sente hoje. Eu tenho convicção para mim que vai ser um momento aqui de grande experiência espiritual, tanto para nós que estamos aqui na entrevista, quanto para vocês que estão assistindo. Sejam todos bem-vindos. Jennifer, olá, irmã, tudo bem? Quero já te agradecer por aceitar nosso convite para participar do Janela do Céu. É um prazer te receber. Te dando as boas-vindas, te convido para também fazer a tua apresentação aí para o nosso público. Olá, tudo bem, irmãos? Muito obrigada pelo convite, né? Sempre uma honra estar servindo ao Senhor, né? É uma honra, assim, poder dividir um pouco, né, de toda a transformação que Deus fez na minha vida e na vida da minha família, né? Com certeza. Então, Jennifer, conta para nós, assim, como que era a tua vida, se tu puderes nos contar, assim, a tua infância, se tu conhecia o Senhor, se tu já tinha um contato, assim, através dos teus pais, daquelas pessoas que te cuidaram na tua infância, se tu já tinha um contato, se tu não tinha. Conta para nós ali, por favor, como que era a tua vida. Então, a gente sempre conhecia Deus, né? Só que a gente era católico, né? E a gente era muito devoto, né? Devoto a santos. Então, eu sempre tive muita fé, assim. Sempre fui uma pessoa de muita fé. E até eu tive uma experiência, né, com meu pai. Meu pai, há uns 18 anos, mais ou menos, ele teve um câncer, né? E ele já tinha passado por diversas dificuldades, assim, na vida, questão do trabalho dele, que ele tinha empresa, ele acabou quebrando. E daí chegou um ponto que ele teve, né, descobriu essa doença, o câncer, e eu me lembro que na época o médico disse que ele estava em fase terminal, assim, né? Que ele não podia dar um prazo exato de vida, podia ser um mês, podia ser 6 meses, né? E então eu tive uma experiência bem forte com Deus, assim. Porque isso quando tu eras criança ainda? Eu já tinha uns 18 anos, mais ou menos. Sim, na tua juventude. E eu me lembro que, nossa, eu me agarrei com Deus, assim, e eu orava, só que como a gente era devoto, né, a santo, a gente sempre intercedia por meio de santos, né? Sim. Mas eu creio que Deus hoje, assim, né, vendo a minha visão, eu sei que Deus me conduziu, perdoou, assim? Porque hoje eu vejo que foi através dele, né? Toda a honra é dele, né? Amém. E eu me agarrei com Deus, assim, eu pedia muito, eu clamava ali, foi uma experiência de fé, porque ele se curou, né? Ele se curou e todos os médicos ficaram espantados, porque ele ficou limpo de tudo aquilo ali, né? E na época vocês, assim, eram, como tu disseste ali, participavam de uma denominação na época. A gente era católico. Uhum. Católico, praticante. Praticante mesmo. E como que era, assim, vocês eram são uma família grande, tu tens vários irmãos, como que é? Então, eu tenho mais uma irmã mais velha, né, e um irmão. São 3, então. Isso. Só que nessa época, quando meu pai teve, eu já era casada, que eu casei nova. Não falei no começo, mas eu tenho 3 filhos já. Eu tenho um filho de 21 anos, que eu tive na minha adolescência. E eu tenho mais um de 11 anos e um de 5 anos.
Olha, que bacana, irmã. 3 filhos já. E tu és bem jovem, tem um filho jovem também, assim, já na fase da vida adulta, né? É, 21 anos. Que legal. é, E aí, irmã, nesse período, então, ali teu pai recebeu a cura, né? Tu te agarraste com Deus, como tu disseste, assim, e foi por meio dele. E depois, aí, vencida essa batalha, como é que foi a partir dali? então, como eu tive filho nova, né? E eu me casei nova, não era muito fácil a minha vida casada, né? Minha vida de casal, assim, porque como nós dois éramos muito novos, né? Uhum. Então a gente passou aquele período ali, que tem um período ali que sei que a gente não tem as coisas na vida assim meia louca, eu digo, né? E eu passei bastante dificuldades no meu casamento porque a gente brigava muito, né? Discutia e cada um pensava de uma forma. E eu sempre clamava muito a Deus, né? Clamava e dizia, Senhor, né? Por que de tudo isso, né? Por que tanto sofrimento, né? Sim, e vocês bem jovens já entraram na união, assim, já com um filho, foi isso? Isso. Aham. Daí fica assim, ainda mais difícil, né? Mais desafiador, né? O casal já jovem e com filho. E E, aí, dificuldades, brigas, como é que e, foi? Aí, muito, de certo, muita tristeza no teu coração, né? Tanto no teu quanto do teu esposo também, né? sim, sim. Porque depois eu aos 26 anos, 26 eu tive o outro filho, né? Que é o Bernardo, que é o nosso filho do meio. E eu não a gente continuava naquela. A gente era um casal, assim, mas não era unido, né? E não era aquilo que eu queria passar para meus filhos, né? Sim. Não era aquilo, eu não queria que eles crescessem naquele ambiente, né? Um ambiente de briga, de discussões, né? Tu sentia E assim que não era legal, mas tu estava casada, então te mantinha casada porque, né? Mas sentia que algo não estava certo. isso. E a gente ia na igreja, né? A gente era católico, ia. Só que eu sentia assim na católica, eu nunca pensei em mudar assim, né, de religião, né? Sim, Só que eu sentia um vazio dentro de mim, né? Eu sentia que faltava alguma coisa, assim, porque a forma que eles conduziam, né? Eu entrava vazia e saía vazia, né? E quando eu conheci a igreja, né, do Senhor Jesus Cristo, foi muito. Eu digo, Deus, ele faz umas coisas loucas na vida da gente, né? Tinha um casal de amigo nosso, e eles eram amigos nossos há anos, assim, a gente era padrinho de casamento deles. E a gente gostava de fazer trilha de Jeep, né? E aquele final de semana eles foram com nós. E daí, eu e meu marido, a gente, não é que a gente criticava, mas a gente julgava, assim, né? Muito, os crentes, não sei o quê. Porque eles querem se fingir por causa de uma Bíblia embaixo do braço, não sei o quê. sim, Tava sim. criticando, sabe? E esses nossos amigos nunca falaram nada, né? Para nós eles eram católicos, né? Nunca falaram que estavam em outra religião, alguma coisa assim. E eles foram com nós. E lá, era num domingo, o Jeep que a gente tava quebrou, né? E o marido dela estava ajudando o meu. E eu vi que ela começou a dizer para ele: Vamos, que a gente tem compromisso, a gente tem compromisso. E ele disse: Mas eu não posso deixar ele aqui. E na época, irmã, eu já tinha daí o meu pequenininho, ele tinha uns 4, 5 meses, mais ou menos, Ó, mais Senhor, novo. mas ele não participava da trilha. Participava, ele estava Sério? junto. E daí, eu me lembro que ela começou a insistir, dele disse assim, convida ela e vai tu com ela, né? Convida ela e ela vai junto contigo. E eu vi que ela não queria, assim, chegar em mim, que acho que ela Sim, meio pensou assim, ela vai dizer não, né? é. Aí ela chegou para mim e ela disse: Eu tenho um compromisso e eu queria ver se tu vai comigo. Eu olhei para ela,
Eu disse, aonde? Daí, na época, a gente começou a congregar em São Francisco de Paula, que é a cidade vizinha aqui. Sim. Aí ela me disse, é lá em São Francisco? Eu olhei assim, eu disse, tá, mas pode levar criança? Porque ela não me dizia o que era, né? Sim. E eu pensei, onde é que ela vai, né? Daí ela disse, não, pode levar. Eu disse, então tá. Então, eu arrumei, a gente veio pra casa, né? Eu vim com ela, Ah, tu me arrumei, foste sem saber pra onde pra ela, onde nem que eu a... ia. Eu Ó, não Senhor. sabia. Eu até fiquei meio assustada, assim, tipo, onde é que ela vai, né? E ela não me dizia onde que ela ia. Daí eu levei os crianças, eu pensei, bom, não deve ser nada demais, né? Porque as crianças vão junto, os filhos dela também foram, né? E quando eu cheguei naquela casa, assim, eu me encontrei, assim, sabe? Foi um amor, assim, a hora que eu entrei na porta, assim, eu já senti uma tranquilidade, assim, uma paz, assim. Quando eu vi, era o presbítero, era o Márcio, né? E eu já conhecia ele, a Mari, antes do tempo da igreja, né? Já conhecia Sim. eles. E eu pensei, nossa senhora, quando ele começou a falar, a ministrar, e na época passava os nutrivídeos do apóstolo, né, do Sérgio, Sim. parecia que eles sabiam que eu estava indo lá, porque tudo que ele falava era para mim, sabe? E eu me lavei, assim, chorando, né? E Tu não ofereceste nenhuma resistência, irmã. Quando tu não, entraste assim, já. Que bênção isso! eu disse assim, Deus, ele prepara a gente, assim, porque eu aceitei, assim, com amor, assim, eu fiquei, assim, prestando atenção em cada detalhe, assim, e depois, assim, ela veio e me perguntou, tu gostou? Eu disse, eu adorei. Ela disse assim, tu quer mais? Eu disse, eu quero mais. Aí ela disse, então amanhã tem grupo familiar, que era na casa do Márcio e da Mari, né? Sim. Então, daí eu cheguei em casa, daí eu contei pro meu marido, né? Mas ele resistiu ainda, né? Eu disse assim, ai, amanhã tem grupo, eu posso ir? Daí ele disse, tu quer ir? Tu vai, só que eu não vou. Eu disse, não, tudo bem, se tu não te importar, eu quero ir. E eu comecei aí, eu ia, né? Fui na segunda-feira no grupo, no próximo domingo eu fui de novo, fui segunda-feira no grupo e não fui falhando mais. E no domingo e na segunda, né? E só que eu conversava muito assim com eles me acolheram e através da palavra, né, da Bíblia, que antes eu achava que a Bíblia era só para deixá-la aberta, né, na Sim. estante que ela ia Que, operar, né? quanto tempo faz isso, irmã? Vai fazer 5 anos, Cinco agora, anos. agora em final, dia 15 de julho, se eu não me engano, vai fazer 5 anos que a gente está na igreja. Certo. E aí tu, então, amor à primeira vista, Uhum. que Se existe tremendo, amor à né? primeira vista, foi. Foi o que aconteceu contigo e com o Senhor. Uhum. Como é Isso. que, e como é interessante, né, irmã? Assim, como Deus sabe a forma, né? Como ele chega em nós, né? O carro estragou, Deus colocou no coração do esposo, da tua amiga, né? Da tua irmã, ali em Cristo, né? De ela te convidar. Que tremendo isso. E aí, irmã, como é que foi? Como é que foi aí? Tu continuaste indo e o teu esposo não? Não, então. Aí, como eu conversava muito com a Mari, mesmo eu não falava para ela das minhas dificuldades, como é que era meu relacionamento. A gente tem um mercado, né? Na época a Sim, gente já tinha recém comprado. E eu não falava assim que a gente estava passando por dificuldade financeira, que eu estava passando por dificuldade familiar, nada. Só que acho que Deus sabia, né? E Deus usava ela para vir falar comigo, assim. E eu me lembro que fazia já umas 2, 3 semanas que eu estava indo. Meu marido conhecia também a Mário Márcia, né? Antes da igreja. E ele me disse assim: não dá para te conversar com a Mari e pedir para ela se ela pode conversar contigo assim todo dia, 1 hora. Eu olhei para ele, ué, porque ele disse assim: tu chega em casa tão calma, tão diferente, né? E aquilo me despertou, né? E eu, ai, será? Porque eu não sentia que eu estava mudando, sabe? Eu não sim, sentia nenhuma transformação. Para mim, eu estava igual. E passou mais uma semana, num domingo, a gente foi de novo, né? Com esse casal de amigo nosso. A gente foi de novo de Jeep. E daí eu disse para ele, só que eu não quero me atrasar hoje porque eu quero ir no culto, né?
E ele disse, não te preocupa que nós não vamos se atrasar hoje, porque hoje eu vou contigo. E Glória eu a olhei, Deus. Senhor, será, né? Eu disse, sério? E ele disse para mim, sério, hoje eu quero ir contigo. Eu disse, ué? Ele disse, não, quero ver o que estão te fazendo lá nesse lugar, porque tu tá tão diferente. Que Nossa benção. senhora, aquilo lá, assim, nossa, meu coração explodiu de felicidade, né? E então ele foi comigo, e desde aquele dia a gente nunca mais deixou de ir junto, né? Ele sempre, sempre, sempre a gente vai. É raro, assim, a gente faltar um culto ou um grupo. A gente tem grupo na nossa casa hoje também, né? Sim. E daí, E perdão, pode. pode ir. Eu queria te perguntar como é que foi assim, como é que Deus encaminhou vocês para o batismo daí? Então fazia uns 3 meses que a gente ia direto, daí os dois juntos, né? E a gente começou a ler a palavra, a ver as coisas, né? E começou a discernir o que era certo e errado, né? E sempre eles falando, né? A gente perguntava do batismo e coisa. Só que ainda dentro do meu coração, ainda eu tava sentindo assim, ai, Senhor, será que tá certo? Será que é aqui o meu lugar, né? Como eu era católica praticante, né? Sim, Eu fico, a mesma assim, tinha uma duvidazinha assim dentro do meu coração. E eu me lembro que eu estava na igreja assim orando assim e pedindo para Deus me dar um sinal, né? Se era aquilo ali, se era esse lugar que ele queria que eu tivesse, né, dele, né? sim. Que não fosse a mim. E eu me lembro que o Márcio me chamou para orar no culto, né? Nossa, quando ele me chamou, assim, eu estava conversando com Deus, assim, de cabeça baixa, os olhos fechados, assim. E quando ele me chamou, assim, eu olhei, assim, porque ele nunca tinha me chamado, né? E ele me chamou para orar, assim, eu senti que foi uma resposta de Deus, sabe? Amém. E daí meu marido me disse, Deus disse, vamos se batizar. Daí ele disse assim, é isso que tu quer? Eu disse, é isso que eu quero. Ele disse, então tá, se é isso que tu quer, a gente vai se dedicar, a gente vai fazer tudo que a palavra diz ali, a gente vai tentar sempre fazer o melhor, né? E vamos tentar praticar aquilo que é pregado. E daí a gente foi e se batizou, né? Eu e ele. Só que a gente tinha tem um filho mais velho, né? Na época ele Sim. tinha, hoje ele tem 21, na época ele tinha acho que 17 anos, né? E ali foi uma operação de Deus de novo, eu digo, né? Porque o meu marido veio através de mim que mudei, né, minhas atitudes, sem notar, né? Não foi nada forçado assim. Sim, ele percebeu. Ele percebeu que nem eu mesmo tinha percebido, né? Uhum. Que eu fui mudando, né? Sim. E meu filho mais velho, ele meio que resistia, né? Porque ele dizia: "Ah, mãe, tu me ensinou a vida inteira que a gente era católico, né? E agora simplesmente assim vocês mudam, não sei o quê". E meio que ele estava resistindo e começou a fazer umas perguntas assim, né? E questionamentos assim, que ele estava naquela fase de adolescência, né? Sim. E então foi quando ele viu a mudança do meu marido que chamou a atenção, porque Glória a Deus. meu marido, eu tinha dificuldade com ele porque ele bebia, né? E eu não gostava. E aquela junção de amigos, né? Ele era motorista de caminhão, a gente tinha transportadora também. E era aquela junção, assim, e aquela coisa de estar falando sempre um do outro, sabe? Sim, sim. E aí a gente, um dia, estava numa janta, assim, com uns amigos, assim, do tempo que a gente era do mundo, eu digo, né? E meus filhos estavam juntos. E meu marido simplesmente se levantou da mesa, assim, e foi sentou do lado das mulheres, assim. E meu filho era pequenininho, né? O meu mais novo. Ele estava com ele no colo, ele era bebê. Ele disse: vamos para casa que o Otávio acho que tá com febre. Eu disse: febre? Ele disse: é. Eu disse: tá, vamos. Aí a gente levantou e foi embora. E daí dentro do carro ele disse: não, eu tive que falar isso porque eu tava me sentindo mal ali. Eles falavam mal de um e já emendavam em outro, e outro, e outro, e aquilo ali começou a me dar uma coisa dentro de mim, eu tava me sentindo mal. Já era o Meu Senhor separando ele, né? Uhum. E, nossa, daí meu filho disse assim: mãe, o pai não quis ficar ali, mãe, não bebeu.
e ainda não quis ficar falando, né? Que era um hábito comum, né? Claro. Nossa, daí meu filho, daí a gente conversou com ele do batismo, ele disse, eu quero me batizar também, porque meu pai tá mudando também, né? E aí foi, tipo, a gente foi fechando as brechas, né? Daí Que aí ele bênção, batizou. irmã. Um foi dando testemunho pro outro dentro da própria Uhum, casa. Que dentro da coisa própria linda. casa. E daí ele se batizou, e daí a gente foi ficando cada vez mais forte, assim, no Senhor, né? Que Mas, assim, bênção. a minha vida na igreja foram várias etapas, assim, né? Porque ainda eu tinha o problema com meu marido do álcool, que eu brigava muito com ele por causa disso, né? Sim, Muito. Me lembro que muitas vezes, às vezes, ele não queria ir para a igreja, porque no domingo ele acabava bebendo e coisa, e ele ia porque senão ele sabia que eu ia brigar com ele, né? Ai, eu me deixava com ele muito decepcionada, assim, e eu clamava e pedia para Deus, né? Libertar ele daquele mal, né? E foi eu senti do Senhor, deixa eu voltar um pouquinho, né? pastor. Daí a gente foi para a igreja, coisa daí começou as transformações, assim, a gente começou a ver várias transformações. Aí foi o batismo, né? Depois as coisas na vida da gente, tanto na empresa, assim, no mercado, começou assim, parece que Deus tirou uma venda que tinha nos nossos olhos e começou a mostrar os erros, sabe? Sim, A gente foi tentando, foi consertando, assim, né? Foi tentando ajustar conforme Deus, assim. E, e daí eu comecei a clamar e pedir para Deus que a gente queria servir a Deus, né? Como uma retribuição, queria servir a Deus. E eu comecei a orar e pedir para Deus. E foi um dia que o presbítero lá em São Francisco, Márcio, chamou a gente e ungiu a gente para cuidar da livraria, né? E olha, que legal. quando ele pediu para cuidar da livraria, eu pensei, pá, Senhor, eu nem gosto de ler, né? Pensei comigo, pá, nem gosto de ler, Senhor, como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou vender uma coisa que eu não entendo, né? Sim, Nunca tinha lido nenhum livro, nada. Mas eu pensei assim que Deus ia me chamar para limpar a igreja, para fazer alguma coisa assim que eu soubesse fazer, né? E não, daí ele chamou nós para trabalhar na livraria. E ali eu comecei a querer pesquisar sobre os materiais, né? E daí eu comecei a ler os livros ali. E despertou eu um li, interesse, irmã. é, e eu disse, Deus, É tremendo, ele é né? tremendo, né? Porque ele faz as coisas assim como a gente menos imagina. Verdade. Aí eu comecei a ler os materiais, assim, não me despertava nada, assim, mas tudo bem, sim. E daí eu senti, Senhor, de ler a injustiça da parte de Deus. E eu comecei a ler aquele livro assim, e uma vez uma irmã da igreja me disse, lê um capítulo por dia e fica meditando, né, durante o dia, né, Sim, né, porque daí tu vai gravar assim bem. E era o que eu fazia, eu lia um capítulo por dia, ele é um livro bem grosso, né. Só que cada dia que passava, eu sentia do Senhor que ele estava mexendo dentro de mim, assim, sabe? sim. Quando tu sente alguma coisa assim dentro de Uhum. ti, assim, que tá mexendo, né? E eu comecei a ler aquilo ali, eu assim, na igreja, assim, coisa, eu sou muito emotiva, assim. E eu me lembro, assim, que eu li aqueles capítulos do livro, assim, eu chorava, assim, eu sentia que ela que tava mexendo com ali dentro de mim. E à medida que eu fui lendo, assim, eu sempre clamava a Deus e pedia para libertar meu marido do álcool. Pedia, Amém. pedia, Senhor, tira essa, né? Tira isso dele porque vai mudar a minha vida. Se ele parar de beber, nossa senhora, eu vou ser a pessoa mais feliz. Quando eu comecei a ler esse livro, Deus começou a me mostrar que era diferente, que eu não deveria, a forma que eu estava orando, né? Porque muitas vezes eu acabava xingando meu marido ou falando mal dele, não para os outros, mas tipo, para Deus, assim, ficava Sim, criticando, né? sim. Quando eu comecei a ler o livro, o Senhor me constrangeu e eu mudei a minha forma de orar. E quando eu mudei a minha forma de orar, que eu comecei a agradecer e orar pelo meu marido, ele foi mudando, assim, e eu sinto que eu mudei dentro também. Mudei mais Amém. um pouco, assim, sabe?
porque eu me achava que eu era perfeita, porque eu era uma esposa que eu trabalhava, que eu cuidava da casa, que eu cuidava dos filhos, então eu me achava perfeita. Só que Deus começou a me mostrar que, tipo assim, às vezes eu era querida lá na rua, mas eu chegava dentro de casa, eu não era uma esposa querida para o meu marido. E aquilo ali começou a me constranger e eu mudei a minha forma de orar. E quando eu mudei a minha forma de orar, Deus, assim, ele é muito rápido, assim, eu digo na minha vida, tanto às vezes para me constranger das coisas erradas que eu faço, como para me abençoar. E ele me mostrou, e quando eu mudei a minha forma de orar, ele chegou para mim, meu marido, ele me disse assim: a partir de hoje eu não vou mais beber. E eu olhei, eu disse, isso já fazia 2 anos que nós estava na igreja, né? Sim. E eu olhei, eu disse, Senhor, e eu disse, amém. Eu disse, tudo bem, tu que sabe. Porque quando ele bebia as últimas vezes, eu não ficava mais criticando, tu vai beber de novo, ai que isso, né? E ficava xingando e falando, e quanto que tu vai beber? E não, eu parei. Quando ele ia beber, eu só dizia amém. E eu orava em silêncio com Deus, né? Ou ia pro meu cantinho, né? Orar, só eu e Deus, e conversava e dizia para Deus, né? Conversava com Deus e dizia, Senhor, eu não gosto, eu me sinto assim, assim, assim. Olha, Senhor, né? Daqui a pouco se ele mudasse, ele ia parar de prejudicar a nossa família, podia ser melhor, né? E eu conversava com Deus e não brigava mais com ele. Quando eu parei, oi? Quando tu paraste, Deus fez. Deus Irmãos, fez. precisamos assim nos ater ao testemunho, assim, porque quem sabe tu que estás assistindo também não estás tentando fazer do teu jeito, né? Tentando mudar alguém, tentando mudar, ou mudar a si próprio. Às vezes a gente tenta, pela nossa força, nos modificarmos e a gente não consegue. Está aí o testemunho da irmã que está provando mais uma vez o quanto o poder de Deus deve ser manifestado através das nossas vidas, né? E para isso a gente precisa deixar. Glória a Deus, irmã, que bacana esse teu testemunho. E aí, a partir daí, então, ele parou de beber e vocês continuam na igreja, graças a Deus. E hoje tu nota, assim, total diferença? Como é que é esse relacionamento, esse casamento que a gente sabe foi Deus que manteve lá desde o início, né? Mas que era difícil, que nem tu disseste, né, irmã? E hoje? Como é que tu vês? Hoje eu vejo, assim, totalmente Deus, né? Ele... logo depois que ele parou de beber, eu sempre pedia que eu queria casar na igreja, casar, né? E que eu queria a bênção de Deus, né? E ele fez um casamento surpresa para nós. E eu vejo assim que Deus, quanto Deus é bom, assim, ele foi além do que eu imaginava, né? Eu vejo assim que tudo Deus faz, assim, quando eu tiro do meu coração, Deus vai lá e opera. Eu tiro assim da minha, não é do coração, assim, do coração eu até acredito que tá lá no fundo, mas da minha mente, né, que é aquela Sim. possessão, assim, eu quero que ele pare de beber, eu quero. Deus viu e eu comecei a confessar para Deus, né, que não estava certo o que eu estava fazendo e confessar para Deus o jeito que eu me sentia, né? Deus foi transformando, mas tudo no tempo de Deus, não no meu tempo, né? E que nem o casamento que eu ficava dizendo que eu queria casar, também foi no tempo de Deus. Deus preparou tudo e fez melhor do que eu imaginava, né? Que E hoje benção. meu casamento, a minha família toda serve ao Senhor. A gente já sabe, no domingo a gente trabalha até meio-dia, né? Que meu filho trabalha com nós. A Sim. gente trabalha até meio-dia, mas de tarde a gente já sabe, ele chega perto do horário do culto, né? Como a gente cuida da livraria hoje de Canela, né? A gente já sabe o horário, todo mundo já sabe, todo mundo já vai se preparando, tomando banho, desde o maior para o menor, todo mundo sabe Amém. nosso compromisso, né? E a questão de oração, assim, as experiências, assim, que nossos filhos vivenciam, né? Até agora, há umas 2 semanas atrás, a gente tem um cachorro que fica no sítio e ele tinha sumido, né? E a minha mãe mora perto e a minha mãe disse, olha, não apareceu ainda, né? E a gente começou a orar. E eu peguei os meus 2 filhos menores, né? E a gente se ajoelha,
Eu sempre ensinei ele a se ajoelhar na cama, né? E orar antes de dormir, né? E pela manhã. Amém. E a gente começou a orar e pedir, né? Senhor, né? Que se ele estivesse preso em algum lugar, no meio do mato, que ele conseguisse se soltar e que se alguém tivesse prendido, que soltasse ele, né? Sim. E que ele estivesse bem, coisa para ele voltar para casa. E a gente foi orando, e no quarto dia, o meu pequeno estava comigo no carro e a minha mãe me ligou e disse que ele tinha aparecido. E o meu pequenininho olhou para mim, mãe, foi Deus. Glória a Deus. Eu achei tão legal, assim, aquela experiência, assim, porque eu sei que ele vai levar para a vida aquilo ali, né? Porque ele vai lembrar que toda vez que ele precisar, é só ele se ajoelhar e pedir para Deus, que Deus vai atender, né? Que nem diz aquele salmo, né, irmã? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Isso né? aí. E inculcarás a teus filhos, né? Eles não vão esquecer disso, né? Em nome de Jesus, que bacana. Sou muito grata a Deus, assim, pelo testemunho de vocês aí, da tua família. Gostaria de te convidar, então, a deixar as tuas considerações finais aí para o nosso público. O que tu queres deixar, irmã? Fica à vontade. Amém, né? Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, que sempre é bom servir ao Senhor, né? E passar para os irmãos que sempre basta entregar para Deus, né? E uma coisa muito forte que eu aprendi nessa casa é que o orar é uma conversa que a gente tem com o nosso Pai, né? É confessar tudo nossos pecados, é confessar, assim, tudo que a gente sente, porque Ele sabe realmente o que tem no nosso coração. E o mais Ele fará. Então, deixar para os irmãos que é só entregar nas mãos de Deus, assim, que Ele vai fazer. Às vezes não é no tempo da gente, né? No tempo dele. Ele sabe o tempo, né? Porque Ele sabe tudo que tem pela frente. E é só entregar e aguardar que Ele vai fazer. Amém. Ele sempre tem o melhor. Amém, irmã. Muito obrigada mais uma vez. Que Deus te abençoe, a tua casa, tua caminhada aí com a tua família. E que todos que estão nos assistindo também sejam abençoados com esse testemunho. Amém. Até o próximo Janela do Céu. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.